Jornal da Cultura está começando e tem os seguintes destaques. Confirmados 2 casos de mutação do coronavírus em São Paulo. Esta linhagem é 70% mais transmissível. Anvisa aprova a compra da vacina Oxford da Índia, mas o país avisa que não vai exportar enquanto não imunizar sua população. Fabricantes de seringas prometem entregar 30 milhões do produto até o final deste mês para o governo dar início à vacinação. Ainda sem vacinas, o Ministério da Saúde reafirma que a imunização começa entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Com o fim do estado de calamidade e em meio à pressão por medidas para conter o impacto da pandemia, o governo é obrigado a respeitar teto de gastos. 4 ministros do Supremo Tribunal Federal cancelam férias e reduzem poder de Luiz Fux. Olá, boa noite. Hoje, aqui na bancada, temos o economista e doutor em ciência política, Ricardo Senes, e o médico clínico geral, Arnaldo Lichtenstein. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. A Fundação Oswaldo Cruz tenta reverter um veto do governo da Índia para importar 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford. O laboratório brasileiro tenta a importação com o país asiático para antecipar o calendário de imunização. Hoje, técnicos da Anvisa e da Fiocruz se reuniram para tratar sobre a vacina. A Fiocruz informou à Anvisa que deve pedir autorização para o uso emergencial da vacina Oxford AstraZeneca até sexta-feira e o registro definitivo até o dia 15. O plano do laboratório é que as primeiras doses produzidas aqui fiquem prontas em fevereiro. Para tentar começar a campanha de vacinação no país em janeiro, a Fiocruz pediu para importar 2 milhões de vacinas de um laboratório parceiro da AstraZeneca na Índia. A Anvisa autorizou a importação das doses na última quinta-feira. Em nota divulgada depois da reunião técnica de hoje, a agência de vigilância afirmou que aguarda dados que mostrem que o produto indiano é semelhante ao fabricado no Reino Unido e que já teve dados clínicos aprovados. O objetivo dessa avaliação é garantir que as duas têm a mesma resposta imunológica. Mas essas doses podem não chegar no país. A Índia vetou a exportação do imunizante nos próximos meses para assegurar que a população indiana seja imunizada. A Fiocruz afirmou por nota que o Ministério das Relações Exteriores está à frente das negociações relacionadas à importação das doses prontas das vacinas da Índia. Atrapalha com certeza os planos se a Índia impedir a exportação para o Brasil. Ela pode fazer isso? Em tese, ela pode, embora a fábrica da Serum seja uma fábrica que tem um acordo mundial com a AstraZeneca, pode até ter a maior propriedade, a maior parte da fábrica ser da AstraZeneca, mas os países têm predominância. O Ministério da Saúde trabalha com 3 possibilidades de datas para o início da vacinação no país. A mais otimista começaria no dia 20 de janeiro. A outra em 10 de fevereiro e a última a partir de 10 de fevereiro, sem especificação. Além da Oxford, a Anvisa analisa outros 3 imunizantes, Janssen, Pfizer e a Coronavac, mas nenhum dos laboratórios fez solicitação de uso à agência. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, os pedidos para uso emergencial e definitivo da Coronavac, que é produzida em parceria com o Instituto Butantan, podem ser feitos até o fim dessa semana. Nós já temos bastante doses da Coronavac estocadas no Butantan, estão prontas para uso. Assim que sai o registro, a Coronavac poderá ser utilizada. O que nós não temos é um cronograma de utilização das vacinas que a Fiocruz terá disponíveis, mais o cronograma de utilização das vacinas que o Butantan já tem. Isso que o Ministério deveria se preocupar em fazer, um cronograma de utilização das doses já existentes no Brasil. Em nota, o Itamaraty disse estar em contato com a Índia para viabilizar a importação da vacina. Boa noite, doutor Arnaldo. Obrigada pela presença. Senes, boa noite. Boa noite. Senes, a Índia ter barrado a exportação de doses para o Brasil é um dos problemas de sermos retardatários da vacina. O mundo que tem a vacina, os países que têm a vacina vão começar a fazer isso. Querem imunizar primeiro a sua população.
esse instituto que está responsável por produzir as vacinas é um instituto de caráter privado. Apesar de chamar instituto, ele não é igual ao Butantan ou a Fiocruz, que são institutos de caráter público. Ele é privado, ele é uma empresa privada. Porém, ele está sobre toda a regulamentação do governo indiano. E a prioridade de qualquer governo, não é só indiano, é o americano, é o inglês, é o chinês, etc., é uma segurança interna, doméstica. Nós estamos falando de um país muito pobre, né, a Índia, uma população, né, de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, com um problema semelhante a outros países ou pior. E, obviamente, num ambiente desse, é natural que a autoridade nacional, isso acontece no Brasil, acontece em outros, determine uma política que é de prioridade total à sua população. Porque nós não estamos falando ali de uma calamidade de morrer ali 5, 6 pessoas. Estamos falando de um país nessas dimensões, no coração da Ásia, você gera uma catástrofe generalizada. Então, assim, faz todo sentido o governo indiano dar uma prioridade para a sua população. O que parece estranho é o grau de inocência do governo brasileiro, achando que num momento como esse, ele chegaria e faria um acordo ali de boca e etc. Óbvio, assim, é uma falta de planejamento e de capacidade estratégica do governo, e em particular do Ministério da Saúde, que é absolutamente inacreditável. Isso é previsível, era previsível, não só para isso, como para seringa, para tudo quanto é outro equipamento necessário. Doutor Arnaldo, sobre as clínicas particulares estarem negociando 5 milhões de doses da vacina indiana, qual é a sua avaliação? Furar a fila da vacina para quem tem condições de pagar é uma forma de ajudar a cobertura vacinal no país ou vai fazer uma tremenda confusão com o Plano Nacional de Imunização? É uma coisa que é uma questão ética, uma questão moral e uma questão de cidadania. Se você começa a dar privilégios para quem pode pagar ou Supremo Tribunal que quer furar fila, eu vejo no mesmo patamar. Quer dizer, quem pode pagar vai receber antes ou quem tem um poder maior vai receber antes. E isso nós estamos falando de coletividade. Se a gente não pode falar uma coletividade mundial, a gente tem que falar, no mínimo, uma coletividade nacional. Não podemos esquecer que, se o vírus continuar no mundo, não adianta países se desenvolverem, vai voltar tudo de novo. Ainda sem data para realizar uma campanha de vacinação, o Brasil se aproxima das 200 mil mortes causadas pela Covid-19. E este número pode ser ainda maior, já que dados da Fundação Oswaldo Cruz apontam para a subnotificação no país. Hoje, São Paulo voltou à fase amarela de classificação de risco e o estado confirmou 2 casos da variante do novo coronavírus. A variante é a mesma que foi encontrada no Reino Unido. A confirmação veio da Secretaria Estadual de Saúde. Os pacientes moram na capital. Uma mulher de 25 anos que teve contato com pessoas que passaram pelo Reino Unido e um homem de 34 anos que esteve com ela. Outros 2 casos suspeitos foram descartados. E depois de passar o fim de ano com maior nível de risco de contaminação, São Paulo voltou hoje à fase amarela, com exceção da região de Presidente Prudente, que segue na fase vermelha. Comércio e serviços puderam voltar a funcionar. Com quase 1,5 milhão de casos confirmados de Covid-19, 2 hospitais da Zona Sul da capital paulista informaram neste domingo que não tinham mais vagas para pacientes em tratamento da Covid-19. Hoje, o estado tem 62% dos leitos de UTI ocupados. Manaus vive uma situação alarmante. A cidade bateu um novo recorde de internações, 159 em apenas 24 horas. Número acima do registrado no pior momento da pandemia no mês de maio. O Amazonas suspendeu o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais por 15 dias. Depois dos flagrantes de festas durante o fim de 2020, Santa Catarina se aproximou de 500 mil de casos confirmados de Covid-19 e se tornou o 3º estado com maior número de registros no país. Praias ficaram lotadas, assim como as casas noturnas. Aqui, jovens se reúnem em um barco. A festa ficou conhecida como Piratas do Covid. No litoral paulista, um luau em uma praia de Bertioga terminou em confusão com a polícia. Centenas de pessoas estavam no local, a maior parte delas dispensou o uso de máscara. Houve confronto com a polícia militar.
Pernambuco ultrapassou os 200 mil casos de contaminação pelo novo coronavírus e agora se aproxima dos 10 mil óbitos causados pela doença. Dados da Fiocruz apontam para a subnotificação de casos de Covid-19 no país. 66 mil registros foram feitos como síndrome respiratória aguda grave. Mas a Fundação alerta que essas notificações podem ser de contaminação pelo novo coronavírus. O secretário estadual de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, defendeu a volta às aulas presenciais. Em entrevista à TV Globo, Rocieli afirmou que o ano letivo poderá ser retomado no dia 1º de fevereiro em sistema de rodízio. A decisão final cabe ao Conselho Estadual de Educação. Doutor Arnaldo, como ainda não sabe quem é o paciente zero dessa nova variante que está circulando aqui em São Paulo, existe o risco de transmissão comunitária? Total. Veja, lembra, não faz tantos séculos atrás, exatamente há um ano, se sabia que era o paciente número 1. O que aconteceu? Milhões de pessoas hoje em dia. Ou seja, não adianta saber quem é a pessoa, você tem que isolar. E o isolamento não está sendo feito. Quer dizer, quando você tem pessoas que ironizam o barco do Covid, como é isso? O piratas do Covid, o barco da morte, como quer que se chame, quer dizer, isso daí não faz sentido se não houver isolamento. Nós não estamos falando mais de pessoas que têm que sair para trabalhar. Nós estamos falando de pessoas que estão desafiando a morte sua e dos outros. Isso é uma roleta russa, quer dizer, com o pejorativo que existe, mas estão apontando um revólver na própria cabeça. Então, quer dizer, isso daí não pode acontecer. Se isolar o primeiro caso, não vai se fazer o isolamento como deveria. Então, vai se repetir uma história que a gente está vendo há um ano. Doutor Arnaldo, em Manaus, os cientistas chegaram a indicar a imunidade de rebanho entre março e maio, no começo da pandemia. Só que agora, com o número de internações dramático novamente, existe a suspeita de reinfecção, que poderia explicar parte dessa explosão de casos. Assim, um mistério? Naquela época, eu já falei que é a cidade do mundo a ser estudada. Porque há meses atrás, já 2 meses atrás, já existiu uma pesquisa em banco de sangue, onde 60 e poucos, quase 2/3 dos doadores de banco de sangue já tinham os anticorpos. Isso há meses atrás, e a coisa continua crescendo. Então, a gente não sabe qual é essa imunidade coletiva a ser atingida, porque já está, pelas minhas contas, 120% da população. Quer dizer, então precisa ser estudado realmente o que significa uma imunidade coletiva na infecção natural, porque pode ser um pouco diferente da vacinação. Então, é uma coisa que seguramente o número não é tão pequeno quanto se imaginava antes. Provavelmente, mais esforços para se vacinar vai ter que ser feito, porque não vai bastar os 70%, não. Em Brasília, os deputados do PT aprovaram hoje o apoio à candidatura de Baleia Rossi, do MDB, à presidência da Câmara. A decisão foi apertada, 27 votos a favor de Baleia e 23 por uma candidatura própria no bloco de oposição. O PT tem a maior bancada da Câmara, com 56 parlamentares. O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, deve disputar a presidência da Câmara em fevereiro contra o líder do Centrão, Arthur Lira, do PP, que tem apoio de Bolsonaro. Com o fim do estado de calamidade pública criado para a adoção de medidas para dar alívio na economia, o governo agora precisa se enquadrar no teto de gastos públicos, em meio a pressões políticas por novos estímulos. 2021 começou sem o orçamento aprovado pelo Congresso. Para evitar problemas econômicos e políticos este ano, o governo vai ter que usar a calculadora. Com o fim do chamado orçamento de guerra no último dia 31, regras fiscais que estavam suspensas voltam a valer. O executivo fica obrigado, por exemplo, a respeitar o teto de gastos. Ao mesmo tempo, sofre pressão por novas medidas para amenizar os impactos da pandemia. O teto limita as despesas ao que foi gasto no ano anterior, mais a inflação. Depois de fechar 2020 com um rombo de quase 850 bilhões de reais, a equipe econômica projetou um déficit para este ano de quase 250 bi. Cumprir esta meta vai exigir muito malabarismo. Neste orçamento, não cabem as despesas atuais do governo.
Eu acho que o governo vai ter que maquiar o orçamento, ele vai colocar uma hipótese de uma arrecadação superior à arrecadação que ele efetivamente vai ter para caber as despesas, porque o teto de gastos impede as atuais despesas. Para cumprir o orçamento, o Ministério da Economia aposta numa série de medidas de ajuste fiscal, incluindo as reformas tributária e administrativa. A questão é que ainda não há um consenso sobre as propostas, o que acende um alerta sobre a contabilidade do governo. Começa 2021 e fica o questionamento se vai ser possível o governo, o Estado brasileiro, cumprir o chamado teto de gastos. E a resposta fica extremamente difícil de ser respondida, na medida que o governo não tem articulação política hoje, nem na Câmara, nem no Senado, para votar medidas necessárias como a reforma tributária, a reforma administrativa, a PEC emergencial. E nós estamos no meio de uma pandemia. Para mexer nas receitas e despesas, é preciso aprovação do Congresso. Sem isso, qualquer alteração nas contas pode configurar crime de responsabilidade. O orçamento é estabelecido através de uma legislação aprovada pelo Congresso Nacional com base nas informações prestadas e nas estimativas prestadas pelo Poder Executivo. Qualquer outra circunstância que deixe de observar essa legislação, seja no caso dos gastos além dos estabelecidos, ou seja naquela hipótese onde há a utilização da criatividade fiscal, isso configura pedalada, pode reverberar num crime de responsabilidade. Qual lado deve vencer a disputa pelos limitados recursos do Tesouro, Senes? Olha, Ana, esse é o problema clássico de qualquer gestor, né? Você sempre tem mais demanda do que você tem orçamento. Isso é a gestão da escassez. Isso é a essência da política, é isso. Agora, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma trajetória do endividamento e das necessidades de investimento, principalmente em programas sociais, crescendo. E do lado da gestão dos gastos, reforma administrativa, etc., mesmo diante desses cenários que são óbvios, é tal qual a questão da pandemia que o Arnaldo estava mencionando. Não tem nada de surpreendente. A trajetória está dada do endividamento e da necessidade dos gastos serem feitos, mais para a pandemia e para os programas sociais, até mais da infraestrutura, etc. O que surpreende é que o lado da gestão, que deveria estar antecipando-se a essa situação, buscando, no momento do auge da pandemia, que você tinha uma mobilização da opinião pública dizendo o seguinte, tem uma urgência aqui, vamos aproveitar para fazer as reformas de redução de gastos administrativa, a reforma tributária, a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo. Não se fez isso lá atrás e o cenário que está se pintando agora com a eleição da Câmara é que nós vamos piorar do ponto de vista do jogo de interesses, do equilíbrio de poder entre os grupos que são mais favoráveis a uma certa estratégia de ajuste fiscal versus aqueles que são menos favoráveis. Nesse cenário atual, está prevalecendo um grupo menos favorável a um controle fiscal e vai, de alguma maneira, pressionar a inflação, juros, etc. Então, infelizmente, a correlação de forças atuais não está favorecendo uma saída organizada da retomada econômica e sustentável no médio e longo prazo. Sobre a sucessão na Câmara dos Deputados, na esteira da decisão do PT, outros 4 partidos de oposição também anunciaram apoio ao candidato Baleia Rossi. Ao todo, são 119 deputados. A coisa se complicou sobremaneira para o candidato Arthur Lira, não, Senes? Sim. Eu diria que tem ainda algum tempo até essas eleições ocorrerem, vai ser no começo de fevereiro, as negociações estão andando, é possível você ter defecções dos dois lados, mas o movimento que ocorreu agora, porque o que aconteceu atrás da candidatura do Baleia Rossi, do MDB, ele é claramente uma candidatura articulada pelo grupo do Maia, que é hoje, do Rodrigo Maia. E eles buscaram estabelecer uma aliança ampla que vai, vamos dizer, do centro-direita até a esquerda. Hoje conseguiram atrair o bloco da esquerda.
e isolar o mais possível o bloco bolsonarista e o grupo mais próximo ao Bolsonaro, não é estritamente bolsonarista, que é representando a candidatura do Arthur Lira. Esse movimento, ele numericamente permitiria o Baleia Rossi ficar muito competitivo, inclusive tirando a candidatura, vamos dizer, da esquerda, que a ideia da esquerda era ter uma candidatura própria. Eles conseguiram fazer essa negociação. Aumenta muito a chance do Baleia Rossi nesse momento, mas não está dado o jogo, ainda não acabou. Rapidamente, só para a gente situar o nosso telespectador, o Baleia Rossi não significa necessariamente um inimigo do governo Bolsonaro, ele é tido mais como um candidato independente, exatamente. Não é isso, Senes? Exatamente, ele é próximo do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia apoiava o Paulo Guedes, apoiou várias agendas do governo. Ele não era governista, mas ele não era uma oposição sistemática. O Rodrigo Maia e o Baleia Rossi, nesse sentido, são muito próximos. E veja a seguir, o governo federal restringe a exportação de agulhas e seringas para vacinação. E ainda, 4 ministros do Supremo Tribunal Federal cancelam férias e reduzem o poder do presidente da Corte, Luiz Fux. Nós voltamos em instantes. Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado. Tudo que é notícia no Brasil e no mundo ganha matéria de capa, quinta, 8h40 da noite, aqui na TV Cultura. Cultura livre é a atemporalidade. Senta aqui, vou te dar um recado, tudo muda. Poder se expressar livre por aí. Dentro dos olhos meus, não sei. São caminhos abertos para a canção brasileira. Morreu com muito sonho na cabeça. Um novo mundo sob um novo olhar. Metrópolis. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais bem-estar, mais notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br. É mais que um site, é cultura. A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte. O Ministério da Saúde e Indústria fecham acordo para fornecimento de 30 milhões de seringas e agulhas para o início do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Uma portaria do Ministério da Economia restringiu a exportação desses insumos para outros países. O acordo foi feito hoje à tarde numa reunião entre representantes do Ministério da Saúde e fabricantes de seringas e agulhas. As empresas concordaram de fornecer cada uma 10 milhões de seringas. No final de janeiro, ele vai ter pelo menos 30 milhões
de seringas à sua disposição. Na semana passada, o governo fez um pregão eletrônico, mas só conseguiu garantir 7,9 milhões de seringas, 2,4% do que pretende comprar. Governo e fabricantes não tinham chegado a um acordo nos preços. Para garantir o abastecimento, o Ministério da Saúde chegou a apelar para o Ministério da Economia. Uma portaria especial determinou que a venda de seringas e agulhas só ocorrerá com uma licença especial. A entidade que reúne os fabricantes de agulhas e seringas não vê com preocupação a proibição. As exportações são destinadas a países da América do Sul e representam apenas 10% de tudo o que é produzido no Brasil. A expectativa com o acordo agora é atender a demanda quando as vacinas chegarem. Não adianta eu comprar mais seringas do que teremos em vacinas, porque senão as empresas não vão conseguir fornecer as seringas. O que ficou claro é, governo, compre as seringas em volumes próximos daquilo que nós vamos ter em vacinas. No Brasil, 13 empresas concentram a fabricação de seringas. Juntas, elas têm capacidade para produzir 1,5 bilhão de unidades por ano. Infelizmente, o Brasil não tem até hoje um plano para enfrentar a pandemia e aí também não tem os planos específicos. O plano de vacinação ainda é genérico e certamente os planos para aquisição de insumos não foram feitos, pelo menos não com detalhamento que deviam ter sido feitos. Então isso é preciso ser levado a sério e o governo tem que ir a campo. O governo acordou para o censo de urgência da vacinação, doutor Arnaldo? Não. Nem com esse acordo? Não que ele acordou, ele foi pressionado. Tá? Quer dizer, eu acho que a posição do governo é a mesma. Quer dizer, é um resfriadinho que vai matar as pessoas que já eram fragilizadas, que os atletas que vão sobreviver e que vai se matar só apenas 1 a 2% dos infectados. Quer dizer, então, essa insensibilidade com a vida humana, essa falta de empatia continua. Só houve pressão da sociedade. E é isso que está movendo todas as ações. Quer dizer, se a sociedade não se mobilizar, os outros poderes vão se mobilizar, ou através de leis que vão se criar, ou através do Supremo. Diante da incerteza sobre a vacinação, quais cenários os economistas vêm trabalhando, Senes? Eles estão indicando, basicamente, que o primeiro semestre desse ano ele está, não diria comprometido, mas ele já continua muito cercado por incertezas. Ou seja, não se sabe como é que vai avançar a vacinação. No Brasil, essa palhaçada que a gente está vendo no governo federal, que não dá para prever nada, né? Não sabe também a eficácia das vacinações, que já estão ocorrendo, inclusive, em países já desde de dezembro. Isso tudo gera, e não sabe a segunda onda, se vai ter uma segunda onda. Então, isso tudo gera uma apreensão. E diante de cenários de imprevisibilidade, qualquer investidor, ator econômico, ele tende a ser defensivo. Então, se tudo der certo, no metade do ano, começa a se pintar um cenário um pouco mais promissor, um pouco mais otimista e uma retomada mais organizada da economia. Mas, infelizmente, parece que o primeiro semestre vai ser mais próximo ao que foi o ano passado do que o que poderia ser um cenário pós-pandemia. 4 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal protagonizaram uma espécie de movimento de resistência dentro da corte neste início de ano. É que eles suspenderam as férias e voltaram ao trabalho durante o recesso da mais alta instância da Justiça brasileira. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski suspenderam as férias e despacham de seus gabinetes em Brasília. Eles prometem fazer isso durante todo o mês de janeiro, que é exatamente o período de recesso oficial do Supremo Tribunal Federal. Detalhe, 2 deles, Mello e Moraes, fazem parte da primeira turma, que reúne 5 dos 11 magistrados, e os outros 2 são da segunda turma, Gilmar e Lewandowski, que reúnem outros 5. Há mais de 10 anos, um número tão grande de ministros não volta ao trabalho no recesso, que é quando o presidente e o vice se alternam no plantão para decidir de forma monocrática sobre questões emergenciais que possam surgir. Mas esse cancelamento das férias dos 4 magistrados não muda nada em relação às decisões sobre os novos casos. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal determina que cumpre ao presidente, no período de recesso ou de férias judiciais, decidir aquelas questões
urgentes que forem submetidas ao tribunal. E os demais ministros irão ter a possibilidade de fazer avançar as suas agendas, tomando decisões que também são absolutamente válidas. Apesar de não mudar a forma de tomar decisões durante o recesso, a opção dos 4 ministros do STF já é encarada como uma forma de colocar contra a parede o atual presidente Luiz Fux, o que seria um jeito nada sutil de restringir seus poderes. Internamente, Fux enfrenta desgastes que se acentuaram desde que decidiu suspender a implementação dos juízes de garantia. O cargo criado pelo Congresso Nacional dentro do pacote anticrime determina que um magistrado fique responsável por acompanhar o inquérito criminal e outro julgue o processo, que seria de responsabilidade então do juiz de garantia. A medida, no entanto, foi suspensa por uma decisão provisória de Luiz Fux no plantão de janeiro de 2020. Outra situação que gerou muitos questionamentos foi a recente demissão do secretário de Serviços de Saúde, que pediu mais de 10 mil doses da vacina contra a Covid-19 para a Fiocruz e o Instituto Butantan para que fossem aplicados nos servidores da corte. Ao ser demitido, Marco Polo Dias Freitas disse que nunca tomou qualquer decisão dentro do Supremo sem que seu chefe soubesse. Não há segredo algum de que hoje há uma certa tensão entre alguns ministros e o presidente do tribunal. Então, são tensões naturais. O ministro Luiz Fux virou uma pedra no sapato dos ministros considerados garantistas? Eu não diria que é isso. Eu diria que tem uma questão de fundo que, infelizmente, está ocorrendo na Suprema Corte Brasileira, que é um clima de desconfiança total entre eles. Não é a primeira vez nem a última, né, que vai acontecer. O Fux é um caso, porque ele é muito personalista, etc. Mas, assim, o ambiente de desconfiança na Suprema Corte, que deveria ser a instituição que opera de maneira coordenada, indicando de maneira tranquila, negociada, rumos da interpretação constitucional do país, virou um campo de batalha. Egóicos de um lado e essa coisa. Esse é o primeiro fato. E o segundo, e o Oscar, acho que comentando agora, mencionou isso, você tem uma divisão, sim, dentro da casa. E é uma divisão que não está sendo equacionada através de negociações civilizadas. Está tendo sacanagem de um com o outro. Um cara pega um momento desse, antecipa a decisão e monocraticamente. Então, um ambiente de baixa confiança, com uma divisão pouco negociada entre os grupos, gera esse tipo de situação, que é triste. No fundo é isso, é uma solução absolutamente improvisada, só que nós estamos falando da principal instância jurídica do país. É isso, virou um bar, tá certo? Uma lógica de bar na Suprema Corte do país. E é muito triste essa notícia. E veja nesta edição, em meio a um novo lockdown, Londres começa a imunização com a vacina da AstraZeneca, feita em parceria com a Universidade de Oxford. E também a primeira vacinada nos Estados Unidos recebe a segunda dose do imunizante da Pfizer. Aguarde que voltamos já. Tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado. Tudo que é notícia no Brasil e no mundo ganha matéria de capa, quinta, 8h40 da noite, aqui na TV Cultura. Cultura livre é a atemporalidade. Senta aqui, vou te dar um recado, tudo
poder se expressar livre por aí. São caminhos abertos para a canção brasileira. Um novo mundo, sob um novo olhar. Metrópolis. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais bem-estar, mais notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br. É mais que um site, é cultura. A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos. Daqui a pouco tem Roda Viva, hoje com o escritor David Quammen, autor do best-seller O Contágio, de 2012, que antecipou as características de uma pandemia. É logo depois do Jornal da Cultura. Participam da entrevista Carlos Orsi, editor-chefe da revista Questão de Ciência, Luísa Caires, editora de ciências do Jornal da USP, Mariana Peixoto, repórter do jornal Estado de Minas, Reinaldo José Lopes, colunista de ciência da Folha de São Paulo, e Ricardo Alexino, jornalista científico e professor da USP. E no comando do Roda Viva, a jornalista Vera Magalhães. A partir da meia-noite, Inglaterra e Escócia entram em um novo lockdown, uma tentativa de frear os contágios que aceleraram com a nova variante do coronavírus descoberta no Reino Unido. O anúncio veio no mesmo dia em que os britânicos passaram a receber a vacina da Oxford. Mais de 58 mil novos casos da Covid-19 foram registrados em apenas um dia. É o maior número desde o começo da pandemia no Reino Unido. As autoridades de saúde acreditam que a nova variante do coronavírus, altamente transmissível, está ligada a esta aceleração dos contágios. Com esses dados em mãos, a primeira-ministra da Escócia não hesitou e logo anunciou o lockdown no país. Horas depois, foi a vez do primeiro-ministro Boris Johnson anunciar que a Inglaterra também vai entrar em lockdown. As saídas estão permitidas apenas em algumas situações essenciais, como trabalho ou necessidade de ajuda médica. É um misto de medo e esperança. Além dessas medidas restritivas, o Reino Unido passa a contar hoje com uma segunda vacina, a desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. O aposentado Brian Pinker, de 82 anos, foi o primeiro a receber a dose. Não doeu nada, disse ele. A vacina significa tudo para mim. É o único jeito de voltar a ter uma vida normal. O governo britânico encomendou 100 milhões de doses da vacina da Oxford AstraZeneca. E nesses primeiros dias, por motivos de segurança, elas serão distribuídas em apenas 6 hospitais, como o Royal Free, aqui no norte de Londres. Mas até o final dessa semana, as doses vão estar disponíveis em mais de 1.000 postos de vacinação por todo o Reino Unido. A primeira enfermeira a tomar a vacina da Pfizer nos Estados Unidos recebeu hoje a segunda dose do imunizante. Sandra Lindsay foi vacinada no Centro Médico Judaico de Long Island, no subúrbio de Nova York. Ela trabalha na UTI do hospital e recebeu a primeira dose em 14 de dezembro. A enfermeira encorajou as pessoas a não ouvir boatos e a se unir para passar por esse momento. Até agora, cerca de 2,5 milhões de doses foram aplicadas no país. Depois de uma série de críticas pela lentidão na campanha de vacinação, o governo da França prometeu acelerar a imunização. O ministro da Saúde, Olivier Véran, anunciou a criação de dezenas de centros de imunização. O país começou a distribuir as doses no dia 27 de dezembro, mas até o dia 1º, apenas 516 pessoas foram vacinadas. Um dos motivos do atraso é que o sistema francês exige um processo de triagem antes da aplicação.
O país já tem 560 mil doses da vacina Pfizer-BioNTech e, a partir de agora, receberá 500 mil de doses por semana para os quase 67 milhões de habitantes. O governo de Israel informou hoje que mais de 1.300.000 pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19. O país lançou uma das primeiras e mais rápidas campanhas do mundo, que inclui um grande centro de imunização em Tel Aviv e outro em que as pessoas tomam as doses dentro dos carros na cidade de Haifa. Atualmente, o país está no 3º lockdown para conter o avanço da pandemia. O ritmo lento da vacinação é um outro grande problema para a retomada da economia, né, Senis? É um enorme problema. As pessoas veem esses números, 1 milhão, etc., acham que é muita coisa, mas não, nós estamos falando de países como o Brasil, Estados Unidos, ou como a gente comentou da Índia, etc. O Brasil é 210 milhões. Sim, você precisa, se você produzir, como estava comentando, 1 milhão por mês, você precisa de 200 meses para conseguir cobrir se vacinar uma vez. Se for 2, 400 milhões. Então, assim, usa a escala. Por isso que isso tudo dependia de muito planejamento. Isso não é uma coisa que você improvisa. Nós estamos falando dessa questão de ter geladeira ou não disponível. Não é que você, para esse volume, não é ter um cantinho na geladeira a menos 70 graus. Você precisa ter um container refrigerado a menos 70 em 300, 400, 500, 1.000 lugares no Brasil. Isso a gente não faz fazer de uma hora para outra. Então, isso que leva o cenário a ficar mais negativo, infelizmente, no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países. Doutor Arnaldo, outra discussão que foi aberta agora com a dificuldade, com a falta de vacinas no mundo todo, é a hipótese de imunizar as pessoas com apenas uma dose da vacina mais eficaz, da Pfizer, da Moderna. É uma ideia perigosa? Perigosíssima. Aliás, foi lançada hoje, oficialmente, numa revista americana, de pessoas já questionando de vacinar, por exemplo, da Pfizer, uma dose em vez de 2, ou seja, você teria uma eficácia muito menor para vacinar o dobro de pessoas. Os estudos foram feitos com 2 doses. Então, arriscar esse tipo de meandros, eu acho que é muito perigosa a discussão que a gente tem que vacinar as pessoas rapidamente, de maneira correta. Ou seja, a gente tem que ter a vacina, ter a logística, mas ter as pessoas que vão se vacinar. Então, ainda é tempo da gente fazer campanhas da vacinação. Lembrar o Zé Gotinha, foi a campanha mais vitoriosa da humanidade com vacinação. A gente tira de letra esse apenas 2 milhões que os americanos se vacinaram em 2, 3 semanas. A gente tem capacidade muito maior que isso com o SUS. Rapidamente, doutor Arnaldo, o mundo precisaria ter um plano B às vacinas? Isso daí é o pior dos mundos, se houvesse uma cepa que mutasse, né? E, de repente, as vacinas não pegassem isso, né? Então, o plano B seria, enquanto vacinamos, desenvolver remédios, a exemplo do que é para a AIDS. A AIDS não tem vacina, mas tem remédio que controlou a doença. Muito bem. Agradecemos a presença do economista e doutor em ciência política, Ricardo Senis, e o médico clínico geral, Arnaldo Lichtenstein. Obrigada, senhores. Boa noite. Prazer. E o nosso Boa Noite de hoje é sobre saudade, que foi eleita a palavra do ano de 2020 numa pesquisa feita com 40 mil internautas pela Porto Editora, que desde 2009 faz esta enquete. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.